Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença, através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esse 5º dia de propósito, esse 5º dia de live, esse 5º dia onde nós estamos aqui, Pai, rendidos, prostrados aos Teus pés, buscando, Senhor, nada mais, nada além do que a Tua doce, santa e preciosa presença. Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós queremos estar face a face com o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pela nossa vida, para Te agradecer pela nossa saúde, para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Pai, muito obrigada. Obrigada por cada uma das pessoas que estão junto comigo nesse propósito. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada pela dádiva da vida. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pela nossa cama, pela nossa comida, pela água. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo sol. Obrigada pela lua. Obrigada, Senhor, pelas estrelas. Obrigada pelas árvores. Obrigada pelos animais. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, obrigada principalmente, Pai, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que nos alcançam a cada amanhecer. Pai, muito obrigada. A palavra obrigada, Pai, é muito pequena, perto de tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Então, gratidão, Senhor, gratidão de todo o nosso coração, gratidão do mais profundo do nosso coração. Pai, eu também quero Te pedir que o Senhor nos perdoe, Pai, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões. Pai, em especial hoje, eu quero Te pedir perdão por todas as vezes que nós focamos os nossos olhos, Pai, nas coisas da terra. Oh, Paizinho amado, quanto tempo nós perdemos. Quanto tempo, Pai, nós jogamos fora da nossa vida, só preocupada com o nosso trabalho, com a nossa comida, preocupado, Senhor, com nossos sentimentos, preocupada com os nossos relacionamentos. A gente coloca às vezes, Pai, tantas vezes, Pai, o nosso coração, o nosso olhar nas coisas que estão aqui na terra, Pai. Ao invés de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Ao invés, Pai, de nós fazermos aquilo que o Senhor ensina, Pai, que é buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Senhor, hoje eu quero Te pedir, Pai, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós Te colocamos em segundo lugar. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não Te colocamos em primeiro lugar, Pai. Oh, Pai amado, vem com o Teu bálsamo de cura, vem com o Teu bálsamo, Senhor, e nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, nesses 120 dias prostrados e rendidos, Pai, Te pedindo, Senhor amado, troca o nosso sangue, troca os nossos pensamentos, troca o nosso coração, Senhor. Alinha o nosso coração segundo o Teu coração, Pai. Oh, Senhor, nos forja no Teu caráter. Oh, Senhor, nós queremos Te ver face a face. Nós queremos Te ver não apenas de ouvir falar, mas nós queremos Te ver, Senhor, de caminhar com o Senhor, de se relacionar com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ter discernimento espiritual. Nós queremos ouvir, Senhor, e saber quando é o Senhor que está falando e quando é a nossa carne que está falando. Nós queremos, Senhor, ter entendimento da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ter a revelação de quem verdadeiramente é o Senhor. Nós queremos conhecer os Teus pensamentos, nós queremos conhecer os Teus sentimentos, Pai. Nós queremos, Senhor, ser forjados, Pai, no Teu caráter. Então vem, Senhor, nesta manhã, marca essa manhã como memorial no céu, Pai. Recebe, Senhor, recebe esse sacrifício nosso de estar aqui Te buscando na madrugada. A Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor ama os que Te buscam de madrugada, e a Tua palavra
palavra diz também que os que te buscam te encontrarão. E nós estamos aqui, Pai, para te buscar. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós não estamos aqui, Pai, para te pedir prosperidade. Nós não estamos aqui para te pedir cura. Nós não estamos aqui, Pai, para te pedir um casamento. Nós não estamos aqui para te pedir, Senhor, um casamento abençoado, uma vida sentimental abençoada. Não, Pai. Não, Senhor. Nós estamos aqui de todo o nosso coração para te pedir. Fala conosco. Venha ao nosso encontro. Nós queremos ter profundidade, nós queremos ter comunhão, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos somente, Pai, a tua presença. Nós tomamos a decisão, Pai, de pegar tudo que a gente estava preocupado aqui na terra e dizer, olha, tudo que nós estávamos preocupados está errado. Tudo que nós estávamos preocupados fica em segundo lugar. Porque eu vou cumprir o teu mandamento. Eu vou cumprir o mandamento de te buscar em primeiro lugar. E eu sei, Pai, que te buscando, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que te buscando, Pai, o Senhor vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Então, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para te buscar, para buscar a tua presença, para ser marcado por ti, para ter uma experiência com o Senhor, Pai. Então, marca esse dia de hoje como um memorial no céu, Pai, onde o Senhor vai falar conosco, onde nós vamos sentir a tua doce, santa e poderosa presença, onde nós vamos exalar do teu perfume, onde nós vamos aprender mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, que nessa hora toda a minha carne, Pai, venha desaparecer, que a minha boca seja a tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha mente seja a tua mente, que meu coração seja o teu coração, Pai, e que nenhuma palavra saia da minha boca que não venha de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, totalmente ao teu dispor. Eu estou aqui disponível, eu estou aqui à tua disposição. Cumpre os teus planos em mim, cumpre os teus propósitos em mim, cumpre os teus planos em mim, cumpre a tua vontade em mim, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me a mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te sentir. Nós queremos experimentar da tua presença, Pai. Nós queremos nesta manhã de segunda-feira experimentar da tua presença. Hoje, dia 7 de setembro de 2020, nós queremos experimentar da tua presença. Nos dá uma experiência profunda e poderosa com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, na certeza que o Senhor está do alto dos céus, com os ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração. E que o Senhor já enviou uma legião de anjos para trazer uma experiência sobrenatural no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta live desse propósito tão lindo que Deus colocou no meu coração, de passar 120 dias consagrando a Ele, buscando a presença dEle, buscando a face dEle. Quem escutou o louvor, eu navegarei. Quem escutou o louvor, eu navegarei. Escreve aqui pra mim. Quem está participando das orações, a gente tem a oração agora, essa primeira oração às 5h20 que a gente faz aqui juntos. A gente tem a oração ao meio-dia e 20 e a gente tem a oração às 18h20. Meu celular tá aqui, tá posto para despertar. Então, toda vez que meu celular desperta, eu dobro os meus joelhos e eu oro. E eu quero saber de você. Quem ouviu o louvor e quem está participando das orações junto comigo, tá bom? Vou pedir para vocês clicarem na setinha, indicar essa live para o maior número de pessoas que vocês puderem. Vou pedir para vocês dar coraçãozinho. Vou pedir para vocês ficarem comigo até o final. Quero que vocês saibam já agora no início que eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, por vocês estarem aqui comigo. Eu tenho orado muito, tenho jejuado para que Deus possa direcionar as pessoas certas, as pessoas que realmente precisam desse propósito. Enquanto vocês compartilham, eu vou clicar aqui na setinha também, vou enviar aqui para pelo menos 50 pessoas, que é a quantidade de pessoas que o Instagram deixa eu compartilhar. Então eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Se você puder fazer isso aí também, clicar
na setinha. Gente, nós chegamos no 5º dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração? Muito. Deus tem falado muito ao meu coração que é assim, de como o tempo passa. Assim, se a gente buscar a Deus ou se a gente não buscar a Deus, o tempo vai passar do mesmo jeito. A gente começou esse propósito, gente, praticamente ontem. E nós já estamos no 5º dia. Olha como o tempo passa rápido. Nós já chegamos no 5º dia, gente. Tá voando, tá voando. Carlinha, bom dia, meu amor. Bom dia, dona Vilma. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Mila. Bom dia aí. A Carlinha tá falando de Salvador. A dona Vilma também. Escreve aí de onde você tá falando comigo. Escreve aí de onde você tá falando. Enquanto isso, eu vou tomar um... Bom dia, Silvia. A Silvia tá falando lá de São Paulo. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Luciana. Juazeiro na Bahia. Ai, minha Bahia, amo vocês. Uau, Laura de Feira de Santana, Goiânia. Uau, 2 pessoas de Goiânia, que legal. São José do Rio Preto, João Pessoa, um beijo pra vocês. Ah, a Vilma tá em Piraí do Norte. Laura também em Feira de Santana, a Silva de São Vicente, São Paulo, Campina Grande, Recife, uau, gente. Taubaté, a Rose, um beijo, Rose. A Gláucia do Rio de Janeiro. Ai, que lindo vocês, gente, que lindo. Ó, enquanto vocês estão escrevendo aí de onde vocês estão falando, eu vou colocar o tema da live aqui hoje, tá bom? Live, ó, 5/120, 120 dias, live da presença. E hoje nós vamos falar de algo muito especial, que é o arrependimento, batismo, batismo nas águas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. E eu já vou explicar para vocês o porquê que eu vou falar desse tema. Pronto. Hoje eu vou falar com vocês sobre arrependimento e batismo nas águas. Olha só, ontem eu tô com meu coração, gente, pulsando para falar para vocês sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu até achei que eu ia falar com vocês. Na verdade, gente, olha, eu tô buscando, assim, eu tenho orado e falado assim, Deus, fala comigo. Fala comigo porque eu quero falar não aquilo que eu quero, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E ontem, durante o dia todo, eu orei, eu busquei direção de Deus para ver se era realmente o tema sobre batismo do Espírito Santo que eu tinha que falar com vocês. Inclusive, indiquei para vocês o louvor Eu Navegarei, que é um louvor poderosíssimo. E daí, na hora que eu tava... E assim, mas eu não tinha, eu não recebi a confirmação de Deus que era para eu falar de batismo do Espírito Santo. E aí foi impressionante que ontem, quando eu tava tomando banho, era umas 10 horas da noite, eu acho, aqui nos Estados Unidos. E eu tava tomando banho, e na hora que eu tava tomando banho, que eu tava embaixo do chuveiro, aquela água começou a cair, e eu ouvi a voz de Deus na hora que eu tava tomando banho, gente. Deus falou, eu ouvi a voz de Deus muito clara. Deus falou assim pra mim, que antes de eu falar pra vocês de batismo do Espírito Santo, eu primeiro precisava falar com vocês sobre o batismo nas águas. E eu não tenho como falar com vocês sobre batismo nas águas se a gente não falar o quê? De arrependimento. Então, antes da gente falar de batismo com o Espírito Santo, a gente precisa falar de batismo nas águas. Até porque, se você ler o livro de João, o capítulo 1 do livro de João, lá diz o seguinte, que o próprio Jesus,
Ele só foi batizado, ele só recebeu a presença do Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de uma pomba, e João Batista foi testemunha disso, depois que o próprio Jesus se batizou. Quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, foi só aí, depois que Jesus desceu as águas, que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Então, olha só, se o próprio Jesus, que era Deus, o próprio Jesus, que é Deus, o próprio Jesus que estava aqui no mundo, é totalmente humano, mas ele era totalmente Deus também. Se o próprio Jesus, para que ele recebesse o Espírito Santo, ele precisou ser batizado nas águas, isso significa que, lembra que eu falei para vocês, acho que foi na live 2, eu falei para vocês que Jesus, ele é o quê? Ele é a prática de como a gente ser filhos de Deus. Jesus, ele estava lá no céu, ao lado de Deus, ao lado do Pai. Ele tinha a vida dele no céu, mas ele abriu mão do céu para ele vir para a terra, nos ensinar ao quê? Nos ensinar a como obedecer o nosso chamado, de sermos filhos obedientes. E se Jesus veio nos ensinar a como sermos filhos obedientes, nós precisamos o quê? Ser imitadores de Cristo, como eu falei para vocês na live 2, se eu não me engano. Como imitadores de Cristo, nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos fazer os mesmos passos que Jesus fazia. E Jesus, antes dele ser batizado pelo Espírito Santo, ele foi batizado nas águas por João Batista. Está aqui, ó, está aqui no capítulo 1 do livro de João. No capítulo 1. Tá aqui, ó, a partir do 29, ó, João Batista proclama Jesus como Messias. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este a qual eu disse: após de mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu para isso, batizando com água. Olha só, João Batista veio batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito do céu descer como uma pomba e repousar sobre ele. Isso aqui tá em João capítulo 1, a partir do versículo 28. Ó. Essas coisas, aí aqui, ó, lá no 28 tem: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, olha só, Jesus, ele foi batizado. Nós precisamos ser batizados. Aí você pode estar se perguntando assim: Patrícia, o que é o batismo nas águas? E antes de eu explicar para vocês o que é o batismo nas águas, eu quero primeiro perguntar aqui, quem está me assistindo nessa live, que já é batizado nas águas. Quem está aqui nessa live me assistindo, que já é batizado nas águas, escreve aqui para mim. Escreve aqui se você já é batizado nas águas, escreve aqui, só para eu saber. Escreve assim: eu já sou batizado, eu já me batizei. Ó, a Luciana diz que já se batizou. A Laura, a Gláucia, a Patrícia, a Vanessa, a Carla, a Paixão, ótimo, olha só, a Elisa, acho que é, a Girlene, amém, glória a Deus, uau, quanta gente, olha, Glaucia, eu tenho 41 anos e fui batizada esse ano em janeiro, amém, a Cibele, ótimo, graças a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, que já foram batizados. Então eu quero aproveitar aqui, enquanto eu vou falando de batismo, porque tem gente aqui que não foi batizada ainda, eu quero aproveitar e pedindo para vocês que já foram batizados, que vocês vão escrevendo qual foi a experiência que vocês teve com o batismo e por que vocês se batizaram. Escreve aí.
qual é a experiência que você teve com o batismo e por que você se batizou. Se dá pra você escrever o porquê que a sua vida mudou, por que você decidiu se batizar e o que mudou na sua vida depois que você se batizou, você escreve, tá? Gente, é o seguinte, o batismo, você pode estar pensando assim, se eu me batizar, eu vou ter que ser crente. Se eu me batizar, eu não vou poder mais cortar o meu cabelo. Se eu me batizar, eu não vou poder mais usar maquiagem, nem passar batom. Ei, tudo isso é pura religiosidade. Batismo, o que o batismo significa para Deus é o seguinte, é o arrependimento dos seus pecados. Para Deus, o batismo quer dizer uma aliança que você faz com Deus e que você fala assim, olha, Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu não quero mais viver nesse mundo de pecado. Eu quero agora servir a Deus, eu quero agora obedecer a Deus e eu quero abrir mão da velha criatura, eu quero abrir mão de todo o meu passado, eu quero abrir mão de tudo o que eu fazia de errado e como demonstração de arrependimento, de um novo tempo na minha vida e que eu me transforme numa nova criatura, por isso que eu quero me batizar. Então, batismo, muitas vezes as pessoas criaram que batismo é porque você virou uma crente. Não, batismo é porque você aceitou Jesus. Batismo é um símbolo de quando você não apenas confessa com os seus lábios, mas que você tem uma atitude, um comportamento que diz o seguinte, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E eu assumo que eu dependo de ti. Porque eu sou uma pecadora. E eu dependo do Senhor na minha vida. Olha só. Aí, tá vendo? Todo mundo escrevendo. Me batizei para encerrar a velha criatura e nascer de novo para Cristo. Exatamente. Mas se você ler aqui no livro de João, você vai ver que João, ele batizava. E a voz que clamava no deserto eram: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa é uma frase, um versículo clássico do livro de João Batista, que diz o seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Então, ou seja, quando nós nos batizamos, nós demonstramos através das nossas atitudes. Vocês conhecem aquele versículo também que diz que a fé sem ação, ela é morta? Então não basta você dizer que se arrepende. Você precisa se arrepender no mais profundo do seu coração. E você precisa o quê? Ter uma atitude. Uma atitude que demonstra que você está realmente arrependido e que você está disposto a nascer de novo. Que você está disposto. Sabe o que a gente está orando? A gente está orando aqui e a gente está pedindo para que o nosso sangue seja transformado. A gente está pedindo que a nossa velha criatura morra e que a nova criatura em Cristo Jesus floresça. É isso que a gente está clamando, é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está pedindo. Só que não tem como Jesus transformar o nosso sangue. Não tem como a velha criatura sair da gente. Não tem como a gente viver o novo do Senhor Jesus se a gente não se arrepender dos nossos pecados e se a gente não se batizar. Então hoje eu vim aqui com essa missão no meu coração, de falar para você que você ainda não foi batizado, que você ainda não é batizado nas águas, que você procure uma igreja, mais próxima de você, e que você procure o pastor dessa igreja, ou a pastora dessa igreja, e que você fale assim: eu quero me batizar. Eu quero entregar minha vida para Jesus e eu quero, em demonstração do meu arrependimento, do meu mais puro arrependimento, eu quero me batizar. Eu quero me batizar nas águas. Por quê, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo sem ser batizada nas águas. Eu não conheço. Inclusive, o próprio Jesus, quando eu comecei nessa live hoje, eu comecei falando para vocês que o próprio Jesus, ele antes de receber o Espírito Santo, ele primeiro foi batizado.
Então, você talvez que está aí me assistindo, que sente que você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, que você ainda não tem a presença do Espírito Santo habitando dentro de você, dirigindo a sua vida, guiando os teus passos, te ensinando, te consolando, porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos dirige e ele nos convence do pecado de uma forma tão amorosa, de uma forma tão carinhosa, que é assim, gente, eu posso garantir a vocês, presta atenção. Eu tive o privilégio eu tive a misericórdia de Deus de experimentar algumas coisas já na minha vida. De experimentar algumas viagens, de experimentar alguns ambientes, de experimentar algumas coisas. Mas eu posso garantir a vocês, gente, que nada na Terra é mais precioso, nada na Terra é mais divino, é mais privilegiado do que você ter a presença do Espírito Santo habitando em você. Não existe, gente, tudo que você sonhou, tudo que você imaginou. Sabe a alegria, por exemplo, eu não sei se você já teve a alegria de ter um filho. Eu ainda não tive a alegria de ter um filho. Mas dizem que a maior alegria que uma mulher pode ter na Terra é ter um filho, tá? Mas todas as mulheres que eu conheço, que têm um filho e que conhecem a Jesus e que têm a presença do Espírito Santo, dizem que a presença do Espírito Santo é incomparável à alegria de ter um filho. Que a presença do Espírito Santo é muito mais forte, muito mais especial do que, para você ter uma ideia, do que a alegria de ter um filho. Na Terra, as duas maiores alegrias de uma mulher, com certeza, em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo e, em segundo lugar, a alegria de ter um filho. Então, assim, olha só, ter o Espírito Santo é a maior riqueza, é o maior privilégio, é a maior dádiva que você pode ter na sua vida. Nada do que você busca, o seu filho, o seu casamento. Tem gente que o momento mais feliz da vida foi o momento do casamento. Tem gente que o momento mais feliz da vida foi o momento da formatura. Cada um tem um momento mais feliz da sua vida. Mas eu garanto a vocês, gente, que nenhum momento da sua vida que você possa sonhar ou imaginar se compara à beleza, à alegria, à satisfação e à mágica, a dádiva de você ter a presença do Espírito Santo habitando em você. Então, só que existem alguns passos. Lembra do que eu falei para vocês também? Que a ordem dos fatores no mundo espiritual, elas alteram o resultado? A ordem dos fatores, elas alteram o resultado. Na matemática, aqui na Terra, a ordem dos fatores não alteram o resultado. Mas no mundo espiritual, a ordem dos fatores altera totalmente o resultado. Porque Deus, ele é um Deus o quê? De ordem. Deus é um Deus de organização. Então, se você deseja ser batizada pelo Espírito Santo, você precisa o quê? Você precisa entrar na fase do arrependimento e você precisa entrar na fase do batismo nas águas. A Paixão tá dizendo aqui, eu ainda estou na fase do arrependimento, na busca do Espírito Santo. Amém, Paixão. Em nome de Jesus, você vai receber a presença do Espírito Santo. Deixa eu só ler rapidinho aqui o que vocês escreveram sobre o batismo. Eu fui batizada há 20 anos e aquele que se arrepende e for batizado será salvo. Perfeito, Vilma. Eu já vou falar sobre isso para vocês. Aquele que for batizado será salvo. Uau, aquele que crer e for batizado será salvo. Calma aí que eu vou ver aqui o que mais que vocês escreveram. Foi a melhor experiência que eu tive em minha vida e eu mudamos completamente. Eu era uma pessoa difícil, hoje eu sou uma nova criatura. Amém, Cibele. Depois que encontrei Jesus, o próximo passo não foi cumprir a vontade de Deus. Amém. E quando eu voltei, vi um colorido no céu das pessoas e tudo mudou. Aleluia. Olha que experiência linda da Gláucia. Me batizei para enterrar a velha criatura. A graça de Jesus me alcançou e a transformação de uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Uau, eu quis me batizar e quis ser uma nova criatura. Minha vida mudou completamente. Uau. Tenho 41 anos e fui batizada esse ano. Aí, amém, gente. Olha só. Então vamos lá. Vou completar para vocês aqui o que a Vilma disse. Presta atenção. A Bíblia diz o seguinte, aquele que crê, presta atenção, a salvação, ela não é por obras,
a salvação, ela é por fé, ela é por graça. Então, não tem a ver pelo que você fez aqui na terra, tá? Se você for uma pessoa boa, se você é uma pessoa boazinha, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa que ajuda todo mundo, não. A salvação, ela é por fé e por graça. A Bíblia diz o seguinte: todo aquele que aceita, presta atenção, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus, ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador, todo aquele que crê, tá? E for batizado, será salvo. Só que algumas pessoas pegam apenas a frase do todo aquele que crê será salvo. Mas está escrito na Bíblia, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então isso significa que para que você tenha o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida, e para que você seja salva, e para que você tenha morada eterna no céu, existe um passo. Qual é o passo? Você crer no Senhor Jesus, você aceitar o Senhor Jesus e você se batizar. Essas três coisas que você e eu precisamos fazer para que a gente possa alcançar a nossa salvação. Aquele que aceitar o Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus e aquele que for batizado será salvo. Agora, gente, antes de eu continuar, eu vou pegar meu celular porque eu pesquisei uma coisa aqui. Eu joguei eu tenho aquele aplicativo, o Bible, que é o melhor, o que eu amo, que é o aplicativo da Bíblia. Quando você joga a palavra arrependimento, gente, eu não sei se vocês têm noção do poder que a palavra arrependimento tem. Eu não sei se você já parou para analisar o significado, inclusive, da palavra arrependimento. Quando eu jogo a palavra arrependimento aqui, ele aparece mais de 300 mensagens sobre arrependimento. Mas tem tanta mensagem de arrependimento, ó, em Jeremias 36, 24. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Jeremias fala de arrependimento. Lucas, e que, em nome dele, a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados seriam anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Joel 2,13, em sinal de arrependimento, não rasguem as suas roupas, mas sim o seu coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Aí você vai lá, 2 Coríntios 7:10. Eu mostro pra vocês daqui a pouco o aplicativo, tá? Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. Aleluia! Olha o que está escrito em 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem morte. Gente, o arrependimento é o que leva à salvação. Anota isso aí. O arrependimento te leva à salvação. Isso é muito poderoso. Aí, se você continuar lendo lá, ó, 2 Crônicas 7:14, diz o seguinte: então, eu amo esse versículo, olha só. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aleluia! Olha só, eu vou ler de novo, 2 Crônicas 7:14, tá escrito o seguinte: e então, se o meu povo, que pertence somente a mim, o que? Se arrepender. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar, presta atenção, grava aí esse nome, arrepender e abandonar. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados, e orar a mim,
eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o seu país progredir de novo. Uau! O seu arrependimento precisa gerar o quê? O abandono do pecado. Quando você se arrepende, quando o seu coração produz o arrependimento de verdade, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Presta atenção. O remorso, você diz que se arrependeu, mas você não se arrependeu porque você vai lá e comete o mesmo pecado. Então, na verdade, você tem remorso, mas você não tem arrependimento. O arrependimento é o que te leva a abandonar a prática do pecado. O arrependimento de verdade, o arrependimento profundo, o arrependimento que vem de Deus é aquele que gera um profundo arrependimento no seu coração. O fruto do arrependimento é o quê? O abandono do pecado. Então não adianta você dizer que se arrepende se você continua praticando o mesmo erro. Arrependimento quer dizer, eu me arrependo e eu abandono esse pecado. Eu paro de pecar. Eu posso pecar por novas coisas, mas não por aquilo que eu já pecava antes. Então, assim, tem gente que, assim, trai a esposa, aí chora, pede perdão pra Deus, no dia seguinte trai de novo. Isso não é arrependimento, gente. Toma vergonha na sua cara, porque isso é remorso. Você mente, aí você se arrepende e fala, Deus, me perdoa, eu menti, eu sei que eu tô errada, tererê, tererê, tarará. Quando chega no dia seguinte, você mente de novo. Ei, toma vergonha na sua cara. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Deus está à procura de pessoas que se arrependam. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem o adora em espírito e em verdade é aquele que se arrepende, mas se arrepende e abandona o pecado. Arrependimento escreve aí pra mim, ó, você que tá escrevendo aqui, ó. Arrependimento, coloca o símbolo de igual. Arrependimento é igual abandono do pecado. Arrependimento é igual a abandono do pecado. Isso é arrependimento. Mas, gente, tem tantas outros versículos. Aí você vai lá para Mateus 3:2. Aí, ó, arrependam-se dos seus pecados. Lembra do que eu falei? Porque o reino dos céus está perto. Olha só, isso aqui foi João Batista. João Batista pregava no deserto. Exatamente essa frase, ó. Tá lá em Mateus 3:2. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Sem arrependimento, nós não entramos no reino dos céus. Sem arrependimento, nós não somos salvos. Anota isso aí. O arrependimento, ela é um portal. O arrependimento, ela é um portal. Ele é a chave. O arrependimento, ela é a chave que te permite acessar o reino de Deus, que te permite acessar o céu, que te permite acessar a salvação. Então, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Tá lá Mateus 3:2. Aí se você continuar lá no Mateus 3:8, olha só que lindo isso aqui, gente. Presta atenção. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependem dos seus pecados. Aleluia! Oh, Espírito Santo, como o Senhor é lindo. Olha só, façam coisas que mostram que vocês se arrependem dos seus pecados. O que é uma coisa que você faz que mostra para Deus que você se arrepende dos seus pecados? O batismo nas águas. Quando você decide se batizar nas águas, é porque ali você está mostrando para Deus. É uma ação, é uma coisa, é uma atitude que você está mostrando para Deus que você realmente, que você de fato se arrepende dos seus pecados. Aí lá em Lucas 15:7, diz o seguinte, ó. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Gente, essa parte é lindo. Você não sabe a festa no céu. Você não sabe a festa que há no céu quando acontece um arrependimento de um pecador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio para os santos, que Jesus, ele veio para os pecadores. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não tem noção da festa que acontece no céu. Tá aqui, ó, tá aqui em Lucas
15:7, tá aqui dizendo, ó, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então Deus, ele tá assim, ele tá esperando. Deus, ele está ansioso. Deus, ele está lá do céu, assim, ó, tipo, aplaudindo você quando você se arrepende. Ei, arrependimento não é sinônimo de fraqueza. Arrependimento é sinônimo de força. Só os fortes se arrependem. Só os corajosos se arrependem. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês agora. Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês o que impede as pessoas de se arrependerem. Anota aí que eu vou falar com você daqui a pouquinho sobre o que impede as pessoas de se arrependerem. E aí, gente, tem mais um monte. Aí, ó, lá em Marcos 6:12 diz o seguinte, ó, então os discípulos foram e anunciaram que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. Então, olha só. Então, os discípulos foram e anunciaram que todos devem se arrepender dos seus pecados. Então, gente, se você for ler de Lucas, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo Jesus está falando, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados, muda, seja uma nova criatura, aceite Jesus. Essa é a mensagem do evangelho inteira. A mensagem do evangelho é, arrependam-se dos seus pecados, aceitem Jesus, que você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e você vai começar aqui na terra um relacionamento com Cristo, e você vai permanecer esse relacionamento, você vai continuar esse relacionamento no céu. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês, porque assim, gente, as pessoas que já se arrependeram e já se batizaram, amém, parabéns. Só que aí, deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Presta atenção, você que tá aqui, que me falou, que você já se batizou, tá? Gente, nós nos batizamos, nós nos tornamos uma nova criatura, mas nós somos seres humanos. O fato de nós nos batizarmos não significa que nós não vamos mais pecar. Então, o arrependimento, ele é tanto para quem vai se batizar ainda, como para quem já se batizou. Nós precisamos, gente, isso é muito sério, anota isso aí. Nós precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. E talvez você não tenha recebido ainda o batismo do Espírito Santo, porque Deus não vê em você um coração disposto a se arrepender. Deus não vê em você um coração disposto a se arrepender. E por que na maioria das vezes nós não nos arrependemos? Nós não nos arrependemos por uma palavrinha chamada orgulho. O orgulho, ele impede de nós assumirmos que nós estamos errados, de nós assumirmos que nós somos dependentes de Deus e que nós precisamos nos arrepender. O orgulho, gente, ele é um câncer, ele destrói a vida de um ser humano. E o orgulho impede você de se arrepender, de pedir perdão para Deus e de dizer, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu sozinho eu não consigo. Por quê, gente? O arrependimento, ele mostra o quê? Humildade. E se tem uma coisa que o orgulhoso não tem, é humildade. Então, para que você se arrependa, você precisa estar com o coração humilde, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração que você olhe para Jesus e fale, Jesus, eu me arrependo. Porque eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado, eu fiz aquilo outro errado, eu fiz aquilo outro errado. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, isso se torna muito mais fácil, porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Eu vou explicar, gente, uma coisa, eu vou contar para vocês um testemunho meu, para que vocês possam, como que eu posso dizer? Para que vocês possam aprender com o meu erro, tá? Ontem, eu fui fazer um atendimento à tarde, um atendimento espiritual. Eu fui atender uma pessoa ontem à tarde e eu nem sabia que esse atendimento ia ser espiritual. Só depois que eu cheguei, que eu entendi que o Espírito Santo falou comigo, que ali seria um atendimento espiritual. Daí, eu tinha combinado com a pessoa às 11 horas. Só, gente, que assim, eu terminei a live ontem, daí eu fiz o meu devocional,
Porque aqui são 4 horas da manhã quando eu acordo. Então não dá pra eu fazer o meu devocional antes de fazer a live. Porque pra eu fazer o meu devocional eu teria que levantar às 3. Então eu tenho feito a live e depois eu faço meu devocional. Aí eu fiz o meu devocional. Quando eu termino o devocional era por volta das 7h, 8 horas. Eu tava muito cansada. E minha cabeça tava doendo muito, doendo muito. Aí eu deitei e falei assim, bom, eu vou deitar. Como é domingo, eu vou deitar por 1 horinha. Vou dormir. E aí eu ponho o celular pra despertar. Eu acordo. E eu vou encontrar essa pessoa. Gente, vocês não sabem. O celular despertou às 9 e eu não consegui levantar. A minha cabeça, ela tava pesada. Eu não conseguia levantar. Depois eu entendi o porquê que eu sentia aquela dor de cabeça, o porquê que eu sentia aquele peso, porque aquilo tudo era espiritual, pelo que ia acontecer com aquele encontro. E aí eu sei que, sabe que horas que eu levantei, gente? Vocês não vão acreditar. Eu levantei às 11h20, com meu celular despertando que era hora de orar. Porque 12h20 é a hora aí no Brasil de oração, que aqui é às 11h20. Quando eu peguei o celular que eu olhei, 11h20, eu tomei um susto, mas eu tomei um susto tão grande. Eu falei, meu Deus, eu marquei com a pessoa 11 horas, são 11h20 e eu tô levantando agora. Mas eu respirei, dobrei o meu joelho, orei primeiro, fiz a oração das 11h20. E daí eu mandei uma mensagem pra pessoa e falei assim, olha, me perdoa, eu tô atrasada, mas eu me atrasei, mas eu estou a caminho. E desliguei o telefone. Gente, aí eu entrei pro chuveiro pra tomar uma ducha rapidinho, pra acordar, porque eu tinha acabado de levantar, pra tomar uma ducha. Aí eu ia tomar a ducha, colocar roupa, pegar o carro e sair. Quando eu tava no banheiro, tomando a ducha, o Espírito Santo falou assim, filha, você não precisava ter falado pra ela que você está a caminho, porque você não está a caminho, e você mentiu. Gente, vocês não têm noção que eu quase caio de joelhos dentro do banheiro. Eu falei assim, Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Mas, gente, foi uma coisa tão sutil. Olha só como o diabo, ele é sutil. Como o diabo, ele é manipulador. Como foi uma coisinha tão simples. Tipo assim, eu iria estar a caminho. Se eu tivesse mandado aquela mensagem 10 minutos depois, eu realmente já estaria a caminho. Só que naquela hora que eu mandei a mensagem, eu não estava a caminho. E aí, mas o Espírito Santo, ele foi tão carinhoso. O Espírito Santo, em nenhum momento, ele me acusou. Ele me colocou pra baixo. Ele falou, tá vendo? Você mentiu, tá? Você tá lá, fazendo live, falando da presença do Espírito Santo. E você vai agora e mente. Que toma vergonha na sua cara. Que tipo de... Não, gente. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele foi tão carinhoso. Ele foi tão amoroso comigo. Que eu ouvi ele falar assim, filhinha, você não precisava ter mandado aquela mensagem dizendo que você estava a caminho. Porque você podia ter falado que você perdeu a hora, mas que você ia tomar um banho e que você já estava indo. Aí eu falei, me perdoa, Espírito Santo. Eu errei e eu vou corrigir esse erro. E isso não vai acontecer mais. Quando eu estava lá, gente, isso já era. Eu saí desse atendimento, era quase 9 horas da noite. Vocês não têm noção do que foi esse atendimento. Eu senti, assim, a presença do Espírito Santo fluir. Eu senti a presença do Espírito Santo fluir nesse encontro. Mas eu já tinha o quê? Me arrependido. Aí, eu cheguei porque o diabo quis me pegar no quê? Eu minto, eu sujo meu coração, eu dou brecha pro diabo entrar na minha vida. E ali, todo o encontro, tudo que era pra acontecer naquele encontro, que era um encontro espiritual, não iria acontecer. Só que imediatamente eu me arrependi. E daí, quando eu cheguei, só que a gente tem que ter ações, lembra do que eu li aqui? A gente tem que ter ações que mostrem o nosso arrependimento. Eu cheguei pra pessoa e falei assim, olha, deixa eu precisar te falar uma coisa, eu preciso te confessar uma coisa. Eu preciso que você me perdoe, porque na hora que eu te mandei uma mensagem dizendo que eu estava a caminho, eu não estava a caminho. Eu ainda estava em casa, eu tomei banho, eu pus uma roupa correndo e eu saí. Eu falei assim pra ela, eu demorei 10 minutos pra estar a caminho. Mas na hora que eu falei que eu estava a caminho, eu não estava a caminho. Então, assim, eu queria que você me perdoasse, mas eu estou aqui pra te dizer que eu já pedi perdão pra Deus e eu estou te pedindo perdão. Porque a pessoa, ela ficou chocada. Ela falou assim, meu Deus, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Ela falou assim, eu não estou acreditando que você está pedindo perdão, porque você escreveu que você estava a caminho e você não estava a caminho. Eu falei, eu estou te pedindo perdão, porque pode parecer que é uma mentira simples, que é uma mentira pequena. Pode parecer que é uma mentira que não ia fazer mal pra ninguém. Ei, mas é uma mentira que ia fazer mal pra mim.
É uma mentira porque eu sei e Deus sabe que é mentira. Eu sei que eu não estava a caminho. Você nunca ia saber que eu menti dizendo que eu estava a caminho, mas Deus sabe que eu menti. Então, gente, quando você tem o Espírito Santo ele te convence do pecado, mas tão rápido, gente. É uma questão às vezes de segundos. Você fala uma coisa, na hora o Espírito Santo vai lá e te convence. O Espírito Santo, filha, você não precisava ter falado assim. Você pode falar dessa maneira. O Espírito Santo, ele te conduz, ele te ensina, ele te convence de uma forma tão linda, de uma forma tão amorosa. Gente, o Espírito Santo, ele nos constrange. Ele nos constrange com tanto amor. Eu fico envergonhada. Eu fico completamente envergonhada e constrangida com o amor que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, e é por isso, gente, que quando você tem um encontro real, quando você é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo, você começa a olhar para o mundo, você começa a agir com as pessoas de uma maneira diferente, porque do mesmo jeito que o Espírito Santo fala com você de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, você também faz isso com os outros. É uma transformação que acontece de dentro para fora, porque o Espírito Santo, ele te transforma lá dentro, no teu interior. E aí, quando você é transformada no seu interior, aquilo transborda de dentro para fora. E é algo que acontece com tanta naturalidade, é algo que acontece, que flui. Você já viu aquele ditado, o fluir do Espírito Santo? O fluir do Espírito Santo. Só que, para que você seja batizado pelo Espírito Santo, você precisa primeiro se batizar nas águas. Você você precisa ter um arrependimento consciente. Nesse primeiro momento, não é o Espírito Santo que vai te convencer do seu pecado. É você que vai ter que se convencer do seu pecado. Vai ter que se batizar, vai ter que aceitar Jesus, para que depois que você aceite Jesus, depois que você se batize nas águas, aí Jesus possa te batizar com o Espírito Santo. Porque aqui, ó, tá escrito, sabe onde, ó? Tá escrito, deixa eu ver onde que tá, que Jesus fala, que João Batista fala assim: eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. É aqui em João, gente. É aqui em João, tá escrito assim, ó: eu sou aquele que batismo com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Mas é exatamente, depois amanhã, se vocês quiserem, eu trago a referência para vocês, mas tá escrito exatamente assim, ó: João Batista diz: eu sou aquele que batizo com água. Então, na igreja, você vai ser batizado por um pastor que tá ali com um discípulo de Jesus. E esse pastor vai fazer, em Mateus também, né? Se você souber a referência e puder colocar aqui, eu agradeço, tá? O seu pastor, ele vai estar lá como um discípulo de Jesus, que vai batizar você com água. Com a água. Ele vai batizar como um símbolo do seu arrependimento e como um símbolo da nova aliança, da nova criatura que Cristo Jesus vai trazer em você. Dessa nova vida em Cristo que você vai ter. Gente, deixa eu tomar um. Ai, obrigada, Jesus. Uau, como é bom tomar alguma coisa. Aí, você vai ser batizada pelo pastor, que ele vai ser ele vai ser um discípulo de Jesus, que vai estar ali para te batizar, para que você possa ter essa nova vida em Cristo Jesus. Só que depois é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. João 1:26. Ai, obrigada, Carlinha. Obrigada. Deixa eu pegar aqui, então, para ler para vocês. Calma aí. A Carlinha acabou de me responder aqui, olha só. Cadê 26? Exatamente, ó. João respondeu-lhe dizendo: eu batismo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheces.
Este é aquele que vem após de mim, que foi antes de mim, e a qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão. Exatamente. Então, o que acontece, gente? Mateus 3, capítulo 1 também fala sobre o batismo. E aí, só que Jesus, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Primeiro, tá? Presta atenção. O batismo com o Espírito Santo, ele não vai acontecer na hora que você quer. Ele vai acontecer quando Jesus enxergar que o seu coração está pronto. Eu não vou entrar agora, hoje, no assunto que hoje eu vou encerrar a live às 5h20 em ponto. Às 6h20 para vocês aí, às 5h20 aqui para mim. Eu não vou entrar agora no batismo do Espírito Santo, porque isso a gente vai fazer numa próxima live. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Você que eu não lembro quem escreveu aqui, acho que foi a Paixão, que falou assim: eu estou na busca do arrependimento e do batismo do Espírito Santo. Eu tava falando pra vocês que o arrependimento, ele precisa ser constante na nossa vida e que a gente precisa se arrepender diariamente. E é por isso que eu dei o exemplo da mentira que aconteceu ontem comigo, que eu tive que me arrepender na hora. Então, o fato de você já ter sido batizado nas águas não significa que você não tem que se arrepender mais. Eu só me arrependi porque eu precisava me batizar, agora eu não preciso mais de arrependimento. Não, gente. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, de preferência, imediatamente. Na hora do pecado, na hora que você perceber que você pecou, você já vai lá e você já se arrepende. Se você ainda não tem o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa pra você, que você pode dizer assim pra mim: Patrícia, mas eu não me arrependo porque eu não tenho o Espírito Santo pra me convencer do meu pecado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ainda não ter o Espírito Santo pra te convencer do seu pecado, mas você tem a sua consciência. Deus, ele é tão perfeito na sua criação, que mesmo as pessoas que não têm o Espírito Santo, Deus nos deu algo chamado consciência. Deus nos deu algo chamado consciência, e a tua consciência, ela te acusa. O Espírito Santo, ele convence. A tua consciência, ela te acusa. Mas a sua consciência, você sabe. Você sabe quando você está errado e quando você precisa se arrepender. Você sabe quando você está errado e que você precisa pedir perdão. Você sabe quando você está errado e que você precisa ter humildade de ir lá e se arrepender. Você sabe. A tua consciência, ela te mostra quando você precisa se arrepender. Só que eu quero hoje chamar sua atenção pro orgulho. O orgulho é algo que nos mata, que nos destrói e que impede de muito. Você sabia que muitas vezes nós não somos batizados pelo Espírito Santo por causa do nosso orgulho? Porque nós ainda temos um coração cheio de orgulho. Nós não temos, cheio de egoísmo, cheio de soberba, cheio de prepotência. E daí nós não damos espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem como habitar num coração orgulhoso. O Espírito Santo não tem como habitar num coração onde não tem disposição para se arrepender, disposição para perdoar. A minha dica para você é: continue se arrependendo. Continue pedindo perdão dos seus pecados. Nós todos somos seres humanos. Todos nós erramos. Deus sabe da nossa essência. Deus sabe das nossas falhas. Mas nós precisamos confessá-los. Deus sabe, antes mesmo da gente abrir a nossa boca pra gente pedir perdão, Deus sabe do que a gente vai falar. Deus sabe do que tá no nosso coração. A gente não pede perdão pra Deus porque Deus precisa do nosso perdão. A gente pede perdão pra Deus porque a gente precisa do perdão de Deus. A gente se arrepende pra Deus não é porque Deus precisa do nosso arrependimento, mas é porque nós precisamos do arrependimento. O arrependimento, você pode falar assim: Deus precisa do meu arrependimento. Não, Deus não precisa do seu arrependimento. Quem precisa do arrependimento é você. Quem precisa do arrependimento sou eu. A gente não se arrepende pra Deus ser melhor do que o que Ele é por causa do nosso arrependimento. A gente se arrepende porque a gente se torna pessoas melhores quando a gente se arrepende. Então somos nós que precisamos do arrependimento. Somos nós que precisamos limpar o nosso coração. Somos nós que precisamos nos desfazer da velha criatura e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que quando você se batiza, você se posiciona no mundo espiritual. Quando você se batiza, você diz assim no mundo espiritual: ei, eu sou de Cristo.
Quando você se arrepende, é uma declaração no mundo espiritual. Quando você se casa, quando você vai casar, você não vai lá no cartório, você não assina um documento e você fala assim, ó, você não diz pro mundo, você não regulariza pro mundo que você é uma pessoa casada. Inclusive, você põe até uma aliança no seu dedo como símbolo do seu casamento. Então, a mesma coisa. O seu batismo com Cristo é o símbolo da sua aliança com Deus. É o símbolo da sua aliança com Jesus. É o símbolo, é o selo no mundo espiritual que você diz assim pro diabo, ei, diabo, eu não sou mais do mundo, tá? Ei, diabo, agora ó, eu faço parte de Jesus. Agora eu faço parte, o meu nome tá escrito no livro da vida. Ei, Satanás, ó, você perdeu. A minha vida você não tem mais, tá? Chega, você reinou até hoje na minha vida, mas a partir de hoje você não reina mais, porque agora eu me posiciono, eu tomo uma posição como filha de Deus, porque lá tá escrito em Mateus, em João, que todos aqueles que aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você se batiza, você diz assim, você põe um outdoor no mundo espiritual, dizendo assim, ó, eu sou filha de Jesus, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu tomo posição no mundo espiritual, e eu digo no mundo espiritual, eu sou de Cristo. Gente, não tem coisa mais deliciosa do que abrir a boca e dizer assim, ó, eu sou de Jesus. Ei, olha só. Ei, diabo, você perdeu. Ei, ó, agora é imundo. Eu não faço mais parte de você, não. Eu tô no mundo, tá? Mas eu não faço parte desse mundo. Eu tô no mundo, mas eu faço parte, mas eu sou do céu. Eu posso até estar no mundo, mas eu não sou mais desse mundo. Eu tô no mundo, eu tô vivendo aqui num corpo carnal, mas eu não sou desse mundo. Eu sou de Jesus. É isso que você diz no mundo espiritual quando você se batiza. Então, hoje, a minha missão aqui hoje de manhã, o Espírito Santo está aqui hoje de manhã para te dizer, ei, se batize. Ei, se você já se batizou e você já se desviou e você está afastado dos caminhos do Senhor, converse com o seu pastor. Converse se você precisa renovar o seu batismo. Se você precisa só voltar para a igreja, mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, tenha humildade para assumir que você errou. Tem muita gente que se batizou e se desviou. Tem muita gente que se batizou e foi para o mundo de novo. Ei, você precisa voltar. Você precisa voltar enquanto é tempo. Gente, a cada dia que passa, a gente tem mais sinais de que a gente está no fim dos tempos. A cada dia que passa, a gente tem mais sinais bíblicos, inclusive, que a volta de Jesus está próximo. Então, aquele versículo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, nunca foi tão próximo. Nunca foi tão próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Nunca foi tão próximo como está sendo agora. Então você e eu precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. E nós precisamos do selo dizendo para o mundo, para as pessoas e no mundo espiritual que nós somos de Jesus. E esse selo vem através de você confessar com seus lábios que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse selo vem com o batismo nas águas e esse selo vem com o batismo do Espírito Santo. Só que existe 3 passos. Primeiro, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Aí eu me arrependo, eu aceito Jesus, me arrependo, me batizo com as águas. E aí depois que eu me batizo com as águas, eu me batizo com o Espírito Santo. Só que o batismo com o Espírito Santo, presta atenção, o batismo nas águas, você decide a hora que você quer. Isso é uma coisa que depende única e exclusivamente de você. Não depende de mim, não depende do seu pastor, não depende de ninguém, depende de você. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Você precisa escolher que você quer entregar a sua vida para Jesus e que você quer se batizar. Essa é uma escolha sua. Ao batismo do Espírito Santo já não é uma escolha sua. Você escolhe, mas Jesus te batiza quando Ele encontra no seu coração um coração pronto para receber o Espírito Santo. Um coração pronto para receber o Espírito Santo. Mas para isso, você primeiro precisa antes ter sido batizado nas águas, tá bom? E você que já é batizado e que está buscando o Espírito Santo, permaneça com o coração quebrantado,
humilde e na busca. Gente, eu busquei tanto, mas eu busquei tanto o Espírito Santo. Vocês não têm noção, gente. Todo mundo que perguntava assim, Patrícia, qual é o seu sonho? Tem gente que fala assim, meu sonho, antigamente o meu sonho era conhecer as Ilhas Maldivas. Depois o meu sonho era, sei lá, conhecer Cancún. Depois, eu tive vários sonhos ao longo da minha vida, mas teve uma fase, gente, da minha vida que todo mundo que me perguntava qual que é o seu sonho, eu falava, ser batizada pelo Espírito Santo. O meu sonho é ser batizada pelo Espírito Santo. Eu falava, eu confessava, eu falava, Espírito Santo, eu quero a tua presença. Eu creio, gente, anota aí isso. Eu creio que nesses 120 dias, muitas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Eu creio que nesses 120 dias, muitas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos aqui dizendo, confessando e fazendo coisas que mostram para Jesus a nossa vontade de ter o Espírito Santo. Ei, e você que já tem o Espírito Santo, você precisa o quê? Ter mais comunhão. Você precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai se revelando para você ao longo do tempo, conforme você o busca. Quanto mais você o busca, mais ele se revela a você. Quanto mais você o busca, mais intimidade você tem com o Espírito Santo. Hoje, o meu maior sonho de vida é ter mais intimidade com o Espírito Santo. Hoje eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas. Hoje eu quero o Espírito Santo fluindo dentro de mim. Hoje o meu sonho de vida é esse. O meu sonho de vida não é mais ter uma grande empresa. O meu sonho de vida não é mais ter o que eu achava que era importante. O meu sonho de vida não é mais ter os milhões que eu queria ter na minha conta. O meu sonho de vida não é mais ter um helicóptero como um dia eu sonhei. O meu sonho de vida não é mais ter um jatinho como um dia eu sonhei. Não! O meu sonho, o meu maior sonho de vida hoje é ter o Espírito Santo fluindo dentro de mim. Esse é o maior sonho de vida que eu tenho hoje de vida. E quando Deus vê o seu coração disposto, disponível a receber o Espírito Santo, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Porque pode ter certeza que Jesus, ele quer muito mais do que eu e do que você seja batizado com o Espírito Santo. Mas hoje você precisa entender sobre o batismo nas águas, sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é para todos. Para quem não foi batizado ainda, o arrependimento é especialmente para aquele que precisa se batizar também. Para você que já foi batizado, você também precisa do arrependimento para que você seja batizado com o Espírito Santo. E para você que tem o Espírito Santo, você também precisa do arrependimento. Gente, a palavra do dia de hoje é arrependimento. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E o arrependimento, ele é para todos. O arrependimento é para aquele que não é batizado nas águas, para aquele que já é batizado nas águas, para aquele que é batizado com o Espírito Santo, para aquele que não é batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados. E para que a gente possa se arrepender, nós precisamos ter um coração humilde, um coração quebrantado e um coração disposto a aprender. E quando Deus vê no nosso coração um coração arrependido, ele vem e faz a obra dele. Davi pecou. Gente, Davi pecou feio. Davi pecou muito feio. Davi, ele pegou a mulher de Urias. Davi, ele matou Urias. Davi, ele pecou muito feio. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele colocou o rosto dele no pó. Ele colocou o rosto no pó. Ele falou, Deus, me perdoa. Não tira de mim o teu espírito. Eu me arrependo. E Davi nunca mais cometeu erro. Lembra do que eu falei pra você? Que arrependimento é abandono do pecado? Davi, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele colocou o rosto no pó, ele pediu perdão para Deus e ele nunca mais cometeu o mesmo erro. E Deus perdoou Davi, honrou Davi, deu um filho para Davi. O filho de Davi se tornou rei de Israel, que foi o rei Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, mais próspero que já existiu na terra, fruto de um arrependimento de Davi. Fruto de um arrependimento de Davi. Deus não está em busca de filhos perfeitos. Deus está em busca de filhos arrependidos. Deus não está em busca de filhos perfeitos. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Deus está em busca de filhos que estão dispostos a se arrepender dos seus erros. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo Davi cometendo o pecado que ele cometeu, mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo
segundo o coração de Deus, porque Davi, ele se arrependeu do mais profundo do coração dele, e Deus teve misericórdia de Davi, honrou Davi e deu a Davi um coração segundo o coração de Deus. Então, gente, olha só, não importa, olha aqui pra mim, você pode estar achando que o seu pecado é o pior, você pode estar achando que você não tem perdão, você pode estar achando que o que você fez é muito grave, que o que você fez é muito feio, você pode ter vergonha de falar o que você fez. Ei, todos nós, gente, todos nós temos coisas que nós fazemos que nós não temos coragem de falar. Todos nós temos, tá? Mas eu quero dizer uma coisa pra você. O seu pecado, ele já foi perdoado lá na cruz do Calvário. E você pode se arrepender. E você pode buscar o perdão de Jesus. Porque Jesus, ele já te perdoou. Jesus, ele já te perdoou lá na cruz do Calvário. Sabe o que você precisa somente para que Jesus te perdoe? Para que você, não para que Jesus te perdoe, para que você tome posse desse perdão que foi adquirido, que foi conquistado lá na cruz do Calvário, é o seu arrependimento. Porque Deus, ele morreu para que eu e você fôssemos perdoados pelos nossos pecados. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mas a única coisa que impede que a gente não tome posse desse perdão é a falta de arrependimento. Porque no momento que você decidir se arrepender, que você falar assim, eu me arrependo. Na hora que você se arrepende, você conquista o direito que Deus conquistou para você lá na cruz do Calvário. Você toma posse desse direito na hora. Você toma posse desse direito na hora do perdão de Jesus. Jesus, ele já te perdoou. Jesus, sabe os pecados que você ainda vai cometer? Os pecados que, Jesus, ele já conquistou para você o perdão dos pecados que você já cometeu, dos pecados que você comete e dos pecados que você ainda vai cometer. Todos, do passado, do presente e do futuro. Jesus, ele já conquistou o perdão por todos os seus pecados. Só que você precisa o quê? Você precisa do arrependimento. E é por isso que o arrependimento, ele é o que te leva à salvação. O arrependimento, ele é a chave que te leva a você a ganhar a salvação. Mas para que você tenha o direito à salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu quero fazer uma oração agora aqui, rapidinho para você, para que Deus possa vir hoje e trazer o arrependimento necessário, que Ele possa te trazer a coragem, a humildade que você precisa para que você possa confessar. E hoje, gente, eu não vou passar louvor para você escutar hoje, porque o que eu quero hoje é que em algum momento do seu dia, você faça uma lista. Você faça uma lista de tudo aquilo que você se arrepende. Você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você se arrepende. De tudo aquilo que você sabe que é pecado, que você já cometeu. Gente, isso é muito poderoso. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês não têm noção do que é isso. Você vai pegar uma folha de papel. Você vai escrever todos os seus pecados, tudo aquilo que você se envergonha, tudo aquilo que você sabe que você pecou contra Deus. E você vai pegar essa lista, você vai confessar esses pecados para Deus. Você vai se render aos pés do Senhor Jesus. Você vai confessar para Jesus que você se arrepende e você vai pedir perdão por esses pecados. No final, ou você vai pegar essa lista e você vai rasgar, ou você vai pegar e ele vai tocar fogo. Você vai tocar fogo, porque a Bíblia diz que Deus, ele lança no mar, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Quem lembra dos nossos pecados é o diabo. Quem fica nos acusando do nosso pecado é o diabo. Deus, ele não nos acusa. Deus, ele nos perdoa. Então você vai fazer uma lista, você vai pedir perdão e no final você vai rasgar ou você vai queimar essa lista. Porque hoje, quando você se arrepender e quando você pedir perdão, Deus vai lançar hoje, no mar do esquecimento, todos os seus pecados. E você vai ser liberto de toda a culpa, de toda a acusação, de tudo que o diabo vinha te aprisionando e te culpando pelos seus erros do passado. A partir de hoje você não vai ter mais. Então hoje, ao invés de escutar o louvor, você vai fazer isso. Você vai se arrepender. Você vai escrever tudo aquilo que você se arrepende, tudo aquilo que você sabe que é pecado, tudo aquilo que a tua consciência te acusa, tudo aquilo que o diabo te acusa. Gente, tá amarrado. Na hora que eu tô falando do pecado, o negócio começa a travar. Oi. Voltou? Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Voltou?
Gente, eu tô tentando abrir essa garrafa de água e eu não consigo. E eu tô com uma sede. E a garrafa não abre. Mas amém. Vamos finalizar a live e depois eu abro essa garrafa. Amém? Vamos orar? Vocês entenderam o que vai fazer? Você vai pegar uma lista, você vai anotar os seus pecados, você vai se derramar aos pés de Jesus. Se você precisar chorar, chore. Se você tiver que gritar, grite. Faça como o Espírito Santo te conduzir. Se arrependa, chore, ponha pra fora, confesse pra Deus, peça perdão pra Deus e no final, você pega essa lista, você rasga ou você queima, porque Deus ele vai lançar no mar do esquecimento hoje todos os seus pecados. Você que não é batizado, procure uma igreja mais próxima de você. Tome a melhor decisão da sua vida hoje, que é a decisão de você se batizar. Amém? Senhor, meu Deus, vamos tirar um print antes? Vamos tirar um print? 1, 2, 3 e já! O print do arrependimento. Esse é o print do arrependimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor. Nós queremos nos arrepender de todos os nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, de todos os nossos delitos. E nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos que o teu sacrifício na cruz é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a memória delas, que o Senhor traga a mente dela, tudo aquilo que elas fez, Pai, que está lá no inconsciente dela, Pai, e que muitas vezes ela não lembra, mas o que o Senhor traga a lembrança, tudo aquilo que elas precisam confessar, que elas precisam anotar, que elas precisam se arrepender e que elas precisam pedir perdão para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, traz a memória de cada uma dessas pessoas, todos os delitos, todos os erros e todos os pecados que estão guardados, que estão aprisionando essas pessoas, Pai. Que elas possam se arrepender, que elas possam ter o teu perdão, que elas possam tomar posse, Senhor, do teu perdão que já foi conquistado na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus, tira de cada uma dessas pessoas toda dor, toda mágoa, toda tristeza, toda corrente, Pai. Toda corrente que segura, que aprisiona essas pessoas pelos erros do passado dela. Pai, não. O Senhor morreu na cruz. O Senhor morreu na cruz. O nosso pecado, ele foi comprado a preço de sangue, Pai. O nosso pecado, ele foi comprado a preço de sangue. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui hoje para te pedir, Pai, para te pedir, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa dos nossos erros, nós nos arrependemos, Pai. Nós estamos aqui prostrados na tua presença, nós estamos aqui te buscando, Pai, porque nós cremos, nós confiamos e nós aceitamos, Senhor Jesus, o teu sacrifício na cruz. Ele foi suficiente, Pai, ele foi suficiente para pagar, para comprar todos os nossos pecados. E nós aceitamos, Senhor, nós aceitamos o teu sacrifício na cruz. E nós aceitamos, Pai, o teu perdão por todos os nossos erros e por todas as nossas falhas. Senhor, no nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Nos dá uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana da tua presença, uma semana de livramentos, uma semana, Senhor, onde a gente possa ver a tua face em todas as coisas, onde a gente possa ver o teu amor, Pai, através das pessoas, através dos livramentos, através de tudo que nós vamos realizar essa semana. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa semana. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com a Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença. Que seja uma semana, Pai, cheio da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês e até amanhã às 5h20 da manhã. Não esqueçam da oração ao 12h20, às 18h20. E não esqueçam de fazer a lista do arrependimento hoje. E amanhã eu quero que você me conte como que foi. Independente se você é batizado ou não, faça a lista do arrependimento, porque eu vou fazer. Amém? Beijo, amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.